Romanos capítulo 11. Versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo. Versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Versículo 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça, e de outra maneira a obra já não é obra. Versículo 7. Pois que, o que Israel buscava não o alcançou, ou mais os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Versículo 9. E Davi diz, e torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Versículo 10. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Versículo 15. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo 16. E, se as primícias são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos o são. Versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 18. Não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Versículo 21. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, ou mais para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, e de outra maneira também tu serás cortado. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Versículo 24. Porque, se tu foste cortado da natural oliveira brava e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, e de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Versículo 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada.
Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Versículo 34. Porque, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Versículo 36. Porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, ou glória, pois, a ele eternamente. Amém.